E aí pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D, dando continuidade à nossa parceria entre Bobsim P&D, Systec e WR Kits. Hoje vamos concluir o projeto do sistema de irrigação. Adicionaríamos um circuito PWM para controlar um ventilador, um cooler, que irá fazer o trabalho de exaustor dentro de uma estufa. Não iremos demonstrar a estufa, pois aqui a temperatura deu uma queda muito grande, então não conseguiremos atingir uma temperatura ideal dentro da estufa por falta, inclusive, de sol. Os dias estão bem chuvosos e nublados. Então vamos demonstrar com arrefecimento direto em cima do sensor de temperatura, do DHT11. A ideia é que basicamente teríamos ali um pulso PWM que vai se ajustar para aumentar ou reduzir a velocidade do cooler conforme a necessidade para manter uma temperatura mais estável dentro da estufa. Então vocês verão esse sistema aí atuando, conseguindo inclusive regular a velocidade do cooler, do exaustor, de modo a manter a temperatura dentro de um valor mais estável. Lembrando que estes vídeos são gravados aqui na Bobsim P&D e nós temos vídeos semanais também sobre projetos em Arduino, aplicando esses mesmos projetos aí que são demonstrados em microcontroladores PIC diretamente no nosso tão amado Arduino. Então, se você deseja aplicar este mesmo projeto em Arduino, dê uma passada no canal da Bobsim P&D. O link está aí na descrição do vídeo e assine o canal para receber as notificações e acompanhar os nossos vídeos. É isso aí, vamos ao vídeo de hoje! E este vídeo é um oferecimento Systec. Acessem agora mesmo o site da Systec, systec.com.br. A Systec é especializada no fornecimento de equipamentos para laboratórios, testes e aferições. Então, se você necessita de algum equipamento, não se esqueça de acessar o site da Systec e conferir o que eles possuem aí disponível. Por exemplo, podemos dar uma olhada aqui no menu da Systec. Eles possuem diversos equipamentos que vão desde fontes de bancada até osciloscópios e analisadores de espectro. Vamos dar uma olhada aqui nos osciloscópios. O vídeo de hoje vamos utilizar o osciloscópio Tektronix TBS 1102B. Então nós temos aqui várias opções de osciloscópios, desde osciloscópios de bancada, mais acessíveis, até osciloscópios portáteis, que podem ser utilizados em aferições de campo, algo muito interessante aí para quem realiza muitos trabalhos de comissionamento e testes de equipamentos instalados em campo. Temos aqui, por exemplo, o TBS 1102B, o mesmo osciloscópio utilizado aqui na Bobsim P&D para os nossos vídeos de projetos em microcontroladores PIC. Então é isso aí, pessoal. Se vocês necessitam aí de equipamentos novos ou ampliar o seu laboratório, não se esqueçam de dar uma passada no site da Systec, systec.com.br. Então, pessoal, é isso aí. Vamos começar aqui dando uma olhada no esquemático. Temos a adição do BC337. Esse transistor ele é interessante, pois ele permite uma corrente entre coletor e emissor maior do que o BC548 que adotamos no vídeo anterior para verificar o nível de água dentro do reservatório. Então o BC337 ele é interessante para acionamento de pequenas cargas indutivas, como é o caso de um cooler de computador que vamos adotar hoje para esta pequena estufa. Não vamos demonstrar isso aí na estufa, pois a temperatura média aqui no ambiente está muito baixa para efetuar este teste. Estamos aí com alguns dias chuvosos novamente. Então vamos efetuar o teste diretamente em bancada, aquecendo o sensor de temperatura e colocando a ventoinha sobre ele para baixar a temperatura e desta forma atingir aí um equilíbrio térmico utilizando o PWM. Então nós temos aqui a mesma montagem que adotamos no TIP 142. A alimentação de 12 volts entra no motor e o retorno do motor é ligado ao coletor do BC337. E temos em paralelo com o motor um diodo, pode ser um N4007, sem problemas. Este diodo ele é conectado em polarização reversa para a filtragem dos transientes durante a partida deste motor. E o emissor do BC337 é ligado diretamente à terra e a base é ligado ao PIC 18F4550. Vamos utilizar o RC1, que está lá no pino 16 do encapsulamento do 18F4550 para efetuar o controle PWM deste motor, deste fan ou cooler aí de computador.
Então é isso aí, vamos olhar agora o código-fonte. Aqui no código-fonte nós temos a adição da variável unsignedShort pwm2_Dutch. Observem que ela é inicializada com o valor 80. Este valor aqui ele foi testado aqui em bancada e foi percebido que é o valor ao qual o motor começa a rodar. Valores abaixo de 80, o motor, o nosso fan, ele não começa a girar. Então isso vocês vão ter que testar, vai depender aí do cooler que utilizarem ou do motor que utilizarem para este acionamento. Ainda temos a adição de uma função, a função exaustor. Esta função ela não retorna nenhum valor, uma função do tipo void, e ela recebe um valor unsignedInt de temperatura e um valor float, ponto flutuante, que é o limiar de temperatura que vamos aceitar. Agora vamos olhar aqui aonde ele é inserido no código. Aqui na linha 155 temos então a inserção desta função. Chamamos então a função exaustor, passando a temperatura e o limiar de temperatura que queremos ativar o exaustor. Coloquei aqui o valor de 22,8 graus. Então agora vamos olhar o que temos dentro desta função. Aqui na linha 210 está então a função exaustor, que recebe a temperatura e o limiar de temperatura. Quando a temperatura for maior do que o limiar vezes 100, pois observem, né, que a temperatura ela vem multiplicada por 100, conforme vimos aí nos vídeos anteriores, então ele vai acionar o sistema de exaustão. pwm2_Dutch precisa estar abaixo de 254, pois é o valor máximo para o PWM. Então, se ele estiver abaixo de 254, o pwm2_Dutch vai sendo incrementado 1 a 1, né, de forma unitária. Então, enquanto a temperatura ela ainda está acima do limiar, o pwm2_Dutch continua sendo incrementado. E também inicializamos o PWM e setamos o valor de Dutch Cycle para o PWM. Então o que temos aqui? Se a temperatura está em 24 graus, ele continua incrementando o valor de Dutch e o motor vai acelerando, né? O nosso fan ele vai acelerando. Conforme vai caindo a temperatura, ele continua acelerando até que ele atinja o limiar. Quando atingir o limiar, ele vai para o else. Então, pwm2_Dutch ele precisa estar acima de 80. Estando acima de 80, ele vai decrementando o valor de Dutch Cycle. Esqueci de colocar aqui para aplicar. Vamos aplicá-lo. Isso aí. Então é isso aí, correção efetuada. Então aqui o que vai acontecer? Ele vai decrementando o valor de Dutch Cycle, vai aplicar o valor que já foi decrementado e finalmente, se o valor estiver menor ou igual do que 80, ele para o PWM e nada mais vai acontecer. Ele vai parar de decrementar e também vai ter parado aí o PWM, fazendo com que o fan ele pare de rodar. Então é isso aí, podemos compilar e testar isso aqui na bancada. O esperado é que ele vai atingir ali um limiar de temperatura, onde a temperatura vai ficar oscilando entre os 22,8 graus e algum outro valor de temperatura. E desta forma, ele vai ficar incrementando e decrementando o valor de PWM, mantendo o motor ativo com uma velocidade intermediária que consiga manter a temperatura estável. Se o dia estiver mais frio, né, abaixo já do limiar, o motor simplesmente não liga. E se estiver muito quente, o motor ele vai acelerando até que atinja aí o equilíbrio térmico e mantenha um valor ideal para o PWM, como nós vamos ver aí funcionando na bancada. Bom, pessoal, estamos aqui com o dispositivo montado na bancada. Ao circuito foi adicionado apenas o circuito com o BC548 para o PWM do cooler que vamos utilizar aí como exaustor, né, o sistema de ventilação para a estufa. A ideia aqui é utilizar então o cooler para reduzir a temperatura dentro da estufa, de modo a manter a temperatura um pouco mais constante, dentro do possível, é claro. Se o dia estiver muito quente, apenas a ventilação não vai reduzir a temperatura, porém, em épocas mais amenas, é possível manter uma temperatura mais constante dentro da estufa com o uso de exaustores. E o sistema PWM, então, será utilizado para regular a velocidade deste cooler, de modo a manter a temperatura um pouco mais constante. Então, aqui nós temos o BC548. A montagem é muito semelhante à montagem do TIP 142 para a bomba da água. Nós temos
12 volts entrando no motor através deste fio laranja. Este fio laranja, observem, ele é conectado a este fio verde que está ligado a 12 volts, né, que chega por este outro fiozinho verde aqui do outro lado, lá na entrada da fonte de bancada, aqui em cima na outra protoboard. Então aqui nós temos 12 volts, que alimenta todo o circuito do sistema de potência que está aqui do outro lado. Então aqui nós temos 12 volts indo para o motor, e neste fio amarelo nós temos o retorno do motor, é o negativo do motor do nosso cooler. Esse negativo, então, ele está ligado diretamente ao coletor do BC548. Na base do BC548 temos esse fio laranja que está indo para o microcontrolador. Ele vai lá no pino número 16, no RC1, que é onde nós temos o PWM. E o emissor do BC548 está jumpeado diretamente aqui no negativo. Estamos utilizando a mesma trilha de negativo utilizada para o TIP 142. Então, essa aí é a montagem principal. Nós temos aqui ainda o diodo, o 1N4007, que é utilizado em paralelo, de modo reversamente polarizado, para que nós efetuemos aí a filtragem da carga indutiva, que no caso é o motor. Então é isso aí, a montagem ela é bem simples. Vou tirar agora o zoom e podemos ver isso aí então atuando. No momento, quando ligar, provavelmente a temperatura estará acima do valor definido no código-fonte. Então ele irá iniciar o PWM e veremos a ventoinha começar a rodar. Também terei aqui uma segunda câmera ligada para que seja possível visualizar o PWM a partir do osciloscópio. Então é isso aí, agora vocês têm aí na tela o osciloscópio Tektronix TBS1102B. Eu conectei ele diretamente na base aqui do BC548 para visualizarmos o PWM. Então vamos aí ver a mudança do Duty Cycle conforme a temperatura vai caindo ou subindo. Então vamos energizar aí tudo para ver o sistema funcionando. Provavelmente a temperatura estará acima do valor setado de 22,8 graus. Então ele vai partir o fan até que a temperatura seja atingida, né, o valor limiar ali de temperatura, reduzindo novamente o PWM até que a temperatura estabilize. Então vamos ligar. Então aí está o nosso PWM. Observem que aos poucos está mudando também o Duty Cycle. A temperatura ela está ali na faixa de 22, 24 graus, conforme visualizado aí na tela. Então ele está mantendo aí o Duty Cycle dentro de um determinado valor. O que podemos fazer aí para ver isso aí atuando melhor? Vou utilizar um aquecedor. Vamos esquentar um pouco o sistema. Isso aí, 33 graus, já está bom. Então agora sim, agora observem que o Duty Cycle ele está crescendo, está aumentando o PWM, a rotação do motor também está aumentando e a temperatura aos poucos está caindo dos 30 graus. Quando ela atingir ali o valor de limiar, o motor ele vai começar a desacelerar. E a temperatura já está caindo, 24 graus. E aí está, o motor já está praticamente na velocidade máxima. Observem aí o PWM. Temperatura baixando. E observem que ele já está ajustando novamente o Duty Cycle e reduzindo a velocidade do motor, pois já estamos dentro do limiar, estamos bem próximos aí do limiar de temperatura. Acelerando novamente, pois a leitura já deu alguns saltos ali para 24 graus.
Isso aí, já está mais estável a temperatura e a rotação também já está caindo bastante. É isso aí, o motor já está bem mais devagar. Vamos ver se ele vai chegar a desligar o sistema. É isso aí, ó. Está bem devagar agora o motor. Observe que a temperatura está mais estável, próxima aos 22 graus. Volta e meia dá um salto aí para 24. Alguns errinhos aí de leitura. Mas ele já está praticamente desligando a ventoinha, né? Então está funcionando como o esperado. Podemos colocar então esse sistema aí diretamente na estufa, né? E utilizar então o DHT11 como base para controle aí da temperatura utilizando exaustores. E este foi mais um vídeo trazido a vocês pela Bobsim P&D, em parceria com a Systec AWR Kits. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Isso ajuda pra caramba na divulgação do nosso trabalho e no crescimento do canal. Dúvidas, críticas e sugestões, utilizem os comentários do YouTube. É muito legal trocar uma ideia com vocês a respeito dos projetos, inclusive captar aí algumas ideias de melhorias e também para os próximos projetos que iremos apresentar aqui nesta série de 32 vídeos. Para não perder os próximos vídeos, assine o canal da WR Kits e também clique aí na sinetinha para receber as notificações. Não se esqueça de dar uma passada no canal da Bobsim P&D. Nós temos vídeos semanais que vão desde micro e nanoeletrônica, passando por Arduino e microcontroladores, até eletrônica analógica. É isso aí, até o próximo vídeo!